Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como replantar ou plantar uma orquídea do gênero Phalaenopsis. Uma orquídea bem comum e muita gente ainda tem dúvidas em como plantá-la. Mas antes eu gostaria de dar alguns recados rápidos. E como de costume, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com as pessoas para que eu possa ajudar mais pessoas com esse meu conteúdo. O segundo recado é que no meu Instagram é @pergunteaoagrônomo, eu postei um mini curso que eu fiz há um ano atrás. Esse mini curso é composto por 3, 4 vídeos, um sobre como replantar a orquídea, dando um exemplo com uma catleia, outro sobre doenças de plantas. Eu ensinei a uma pessoa a identificar uma doença através da técnica IMO que eu criei, e tem um vídeo sobre as folhas murchas das Phalaenopsis e um outro sobre como ver se a planta está com crescimento saudável ou não. O outro recado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu faço vídeo através de uma selfie? Fica melhor para vocês visualizarem? O que vocês estão achando desse tipo de vídeo? Então, comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês estão achando. Então, bora pro vídeo? Esse é o material que nós vamos utilizar. A planta, um pouquinho judiada, mas será ela. Substrato, vamos plantá-la nesse cestinho de madeira, tesoura e canela em pó. Bom, vamos começar falando sobre os vasos. Para as Phalaenopsis, há um estudo em que fala que as Phalaenopsis conseguem fazer fotossíntese através das raízes também. Elas conseguem fazer um pouquinho dessa fotossíntese através das raízes. Eu li esse estudo e realmente acontece. Por isso as pessoas têm preferência em plantar Phalaenopsis em vasos de plástico transparente, para que a luz possa passar por esse vaso e chegar nas raízes para que ela consiga fazer fotossíntese. Mas nesse caso aqui, nós vamos utilizar um cestinho de madeira. Também não tem problema, a quantidade de fotossíntese que a planta consegue fazer pelas raízes não é muito grande. Então acaba que, para mim, aqui para mim eu acho que é independente. Mas se vocês preferirem, podem sim usar um vaso de plástico transparente. Ele não possui muitos furos. Se fosse um cestinho mais aberto, eu teria que colocar maior quantidade de esfagno ou coxim de coco para manter mais a umidade, ou então irrigar mais vezes. Mas esse aqui não será o caso. As Phalaenopsis, como já citei aqui várias vezes, elas apreciam uma maior umidade dentro do substrato. Aqui nós vamos utilizar um substrato básico, composto por coxim de coco e casca de pinos. Gente, a Phalaenopsis é uma orquídea epífita, ou seja, nada de terra na Phalaenopsis. Orquídeas epífitas crescem aderidas na árvore, então não tem essa de colocar um pouquinho de terra, nem um pouquinho, gente. Não pode colocar terra em orquídea epífita. Então esse é o substrato básico. Se eu quiser que o substrato retenha mais umidade, eu coloco maior quantidade de coxim de coco ou esfagno também. O esfagno também pode ser utilizado. Se eu quero que não retenha tanta umidade, eu vou usar mais a casca de pinos. Então, primeiro nós temos que... eu vou fazer uma limpeza nessa planta. Eu deixei essa planta de molho na água com um pouco de água sanitária para desinfectar a planta. Então a gente retira todo o substrato
velho que está aderido às raízes da planta. Retirando. Espera aí que eu vou trocar de mão porque minha mão esquerda não é boa. Aí, pronto. Então, tá aqui. Agora eu vou retirar as raízes mortas da planta. Tá vendo que aqui tem só uma casquinha aqui. Nem tem raiz aqui dentro. A raiz, na verdade, é essa aqui, ó. Esse fiozinho. Foca. Esse fiozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a raiz verdadeira da orquídea. Isso que fica em volta é só uma camada para que ela consiga absorver água. Então a raiz verdadeira da orquídea fica dentro dela. Eu vou machucar uma raiz aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Estão vendo? Essa aqui é a raiz verdadeira da orquídea. Só um fiozinho. Vou cortar esse aqui que eu já machuquei. Cortar essa camada seca que tá aqui. Sempre lembrando, tesoura esterilizada. Esteriliza passando no fogo. Ou deixando de molho na água sanitária. Mas tem que esterilizar antes, para que uma doença não passe para outra planta através da tesoura de corte. E passa, viu, gente? E acontece muito. Nossa própria mão pode passar doença de uma planta para outra se a gente manuseia a planta doente e depois toca na outra que está saudável. Não tem muito mistério, não tem muito problema. Assim, o ideal é evitar machucar a planta, evitar ao máximo cortes. Mas não tem problema cortar um pouco das raízes. Não vai, no final não vai fazer tanta diferença. Cortei a planta, a gente limpa essa camada aqui de material seco. Tira um pouco. E vamos colocar canela em pó para cicatrizar a área que foi cortada da planta. Pode pôr canela em pó. Canela em pó é algo que, se for usada demais, não vai causar problema nenhum na planta. Então, não tem problema usar bastante canela em pó. Ajuda para combater fungo, bactéria, auxilia na cicatrização. Pode pôr sem dó, gente, não tem problema. Tô com uma mão aqui, então estou vendo que eu tô passando no chão, mas tentem passar direitinho. Bom, passei canela em pó, cortei as partes doentes, as partes secas. O que eu vou fazer agora? Se vocês plantarem em um vaso transparente ou qualquer outro vaso, forrem com uma camada de drenagem no fundo desse vaso, ou brita, ou telha moída, picada, moída não, telha picada, ou brita também pode ser usada. Então forrem o fundo com esse material aqui. É um cesto de madeira, não vou precisar fazer esse passo. Então eu só vou colocar o substrato. A gente forra um pouco. A gente forra um pouco aqui o cestinho. Agora a gente coloca a planta. Tem problema a raiz ficar para fora? Não, não tem problema. Coloca algumas dentro, não tem problema deixar algumas para fora. Tentem colocar a planta no meio do vaso. As phalaenopsis, elas crescem para cima, elas não vão crescendo andando para os lados. Então o ideal
é que plante no meio do vaso. E após isso, a gente completa com o substrato de novo. Esse substrato tem um pouquinho de carvão vegetal também, aquele carvão de churrasco sem usar. Mas não é necessário realmente. O básico é casca de pinos e coxinha de coco ou esfagno. Encaixa aqui direitinho. Veja se não há espaços vazios. Muitos espaços vazios. Para a planta ficar o mais firme possível. Aqui eu não tenho e não vou prender a planta com arame. Mas se vocês quiserem fazer isso, vocês podem fixar a planta com arame também, para ela ficar mais firme. Geralmente as orquídeas, elas sentem essa segurança e conseguem enraizar com maior facilidade. O ideal do replantio das Phalaenopsis também é replantá-la quando elas estiverem emitindo alguma raiz ou broto, ou folha, né? Na verdade, ou alguma raiz ou folha nova. No meu caso, a planta estava num lugar muito ruim. E para fazer o vídeo, eu peguei a planta que eu tinha para fazer esse vídeo. Mas dei preferência em só replantá-la quando ela estiver emitindo alguma raiz ou alguma folha nova, que ela estará na fase de crescimento. Após isso, é só molhar a planta. Bem simples de replantar uma Phalaenopsis. Estão vendo? Ficaram algumas raízes para fora, não tem problema. Inclusive, as raízes estão machucadas. Mas eu vou deixar, que não vai influenciar muito não. Depois eu vou passar um pouquinho de canela em pó aqui, para ajudar a cicatrizar e não... nenhum bicho, nenhum micro-organismo infectar a planta. E é isso, galera. E só lembrando que essa não é a única forma de plantar uma orquídea Phalaenopsis. Há várias outras formas com vários outros substratos. O substrato que eu mostrei é um substrato básico, que pode ser utilizado em qualquer lugar. Você só terá que controlar a quantidade de coxim de coco, que é o elemento que retém umidade. O coxim de coco em ambientes mais úmidos, ele pode ser utilizado em menor quantidade. Em ambientes mais secos, ele pode ser utilizado em maior quantidade. Então depende da região que você está. E depende de quantas vezes você quer irrigar a sua planta ou não. E ao longo do vídeo eu postei alguns cards. Aparecia um izinho no canto superior direito de vocês. Todos os links que eu indiquei, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então são indicações muito importantes para agregar valor, para agregar conhecimento para vocês, tá bom? Então não percam esses cards. Um abraço e até o próximo vídeo.